Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para te trazer uma mensagem, uma palavra, com todo o nosso coração, todo prazer. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, antes de mais nada, para nos seguir nesse canal. Siga-nos, que eu vou te seguir de volta, curta, comente, compartilhe. E também te peço, encarecidamente, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou te pedindo em nome de Jesus, segue a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, ajuda a gente, por favor. Em nome de Jesus eu te peço, se inscreva lá no canal, você não vai pagar nada, ainda que você não fique olhando lá o YouTube, mas se inscreva lá que já vai ajudar a gente. Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação, né? Porque nós estamos trazendo essas palavras todas na íntegra lá no YouTube. Você pode assistir em nome de Jesus ela totalmente, tá? Então, em nome de Jesus, se inscreve no nosso canal, tem um botãozinho preto, você clica nele, é @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55. Por favor, me ajuda aí. Se você já se inscreveu, peça ao seu irmão para se inscrever, ajuda a gente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho pedido a Deus para abençoar as pessoas que se inscrevem, que ajudam a gente, cada dia mais e mais, tá bom? Vamos à palavra de Deus, livro de Tiago, no capítulo 1. Acho que é capítulo 1, deixa eu ver. Capítulo 1, versículo 12. Fala sobre a origem do pecado. Amém? Acharam aí, pessoal? Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, no verso 5. Olha aqui que o Espírito Santo, através de Tiago, diz: feliz, ou seja, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Diga glória a Deus. Então, o que acontece? Olha para o bispo, por favor. Nós somos provados e aprovados todos os dias. Amém? Somos provados, somos tentados. Todo dia isso acontece na vida de um cristão, de uma pessoa que é de Deus. Deus, ele sempre permite que essas coisas aconteçam para nos provar, para nos fortalecer. Porque não é fácil seguir Cristo. Não é fácil estar no caminho de Deus. Amém, pessoal? E nós temos que vigiar cada vez mais e mais. Nós temos que estar cada dia mais vigiantes, mais tementes a Deus. Então o apóstolo Tiago diz que a pessoa que consegue suportar isso, que consegue suportar a provação, amém? Ela será bem-aventurada. Porque às vezes a gente não consegue suportar, né? Às vezes a gente cai na cilada do diabo, porque a gente sempre fala que o diabo ele arma uma cilada todos os dias. O diabo ele arma uma cilada toda hora. Então, em relação à nossa vida espiritual, nós temos que estar vigilantes. Porque, como eu sempre preguei, como eu sempre falei, automaticamente, se a pessoa não vigiar, ela vai se afastando sem ela perceber. Quantas são as pessoas que já mudaram? Eu fico observando, sabe, pessoal? Eu observo pessoas que antigamente falavam: não, eu vou ser fiel, eu vou fazer, eu vou acontecer. Hoje estão aí até negando a Jesus. Aquela pessoa que subia, às vezes, no altar, pregava, falava, ou aquele irmão que virava para o outro, falava: não, eu vou arrebentar, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja, eu vou fazer acontecer. Hoje em dia está até roubando a Deus. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que entender. Eu até preguei aqui, eu acho que foi domingo, falei: olha, eu preciso de Deus todo dia. Quanto mais eu busco, mais eu tenho que buscar. Amém, pessoal? Há essa necessidade para nos fortalecermos. Quanto mais eu busco, mais eu quero. Por quê? Porque é a necessidade do nosso corpo. Assim como nós comemos, almoçamos, jantamos, tomamos um café, dormimos, levantamos, bebemos água, essas necessidades normais do nosso corpo biológico, nós temos necessidade também do nosso corpo espiritual. Amém? Que nós temos que estar alimentando ele diuturnamente. Porque nós sabemos que se eu alimentar o meu espírito, ele será mais forte que a minha carne. Mas se eu só ficar alimentando a minha carne, ela vai vencer meu espírito. Glória a Deus. Amém? Então ele diz assim, olha só.
Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga o quê? Sou tentado por Deus. Porque Deus o quê? Não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então a tentação não é Deus. Ele permite. Glória a Deus. Ele permite, mas Ele não tenta. Ele permite, claro que Ele vai permitir. Mas cabe à pessoa o quê? Resistir ou não. Isso aí é opcional. A gente não tem que falar que isso é, não, eu caí, ninguém cai involuntariamente. Você está entendendo? A pessoa não faz, porque foi mais forte que eu, porque me dominou. Não existe isso. Isso é opcional. A pessoa faz se ela quiser. Por quê? Nós temos conhecimento do certo e do errado. Nós sabemos o que agrada e desagrada a Deus. Amém, pessoal? Se eu não conseguir suportar aquela tentação, uma pessoa foi usada para me perturbar, e eu retruquei, eu revidei, foi porque eu quis. Eu não vigiei. Glória a Deus. Mas eu não posso dizer que, eu fui obrigado a fazer, eu fui levado a fazer. Não, ninguém foi obrigado, ninguém foi levado. As opções estão diante de nós. Deus, ele foi bem claro, se encontra diante de vocês. Eu coloquei 2 caminhos diante de vocês. Caminho da vida, caminho do bem, caminho da morte, caminho do mal, da justiça e da injustiça. Escolhe um. Deus ainda falou, escolhe, pois, a vida. Escolhe. Então nós é que temos que o quê? Escolher. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família, amando o Senhor teu Deus, apegando-te a Ele. Glória a Deus. Então tudo é uma opção. Aquilo pode ser forte. Se está sendo mais forte que você, por que está sendo mais forte? Por que a tentação está sendo mais forte que a pessoa? Por quê? Porque ela não se alimentou. Ela não alimentou o espírito. Se ela não conseguiu resistir, foi porque ela não estava alimentando o seu espírito. Está compreendendo, sim ou não? Ela não alimentou. Mas se ela tivesse tido a precaução, a sabedoria de estar alimentando o seu espírito, ela não seria vencida pela tentação, pelo mal. Glória a Deus. Nós temos que estar alimentando o nosso espírito. Diga glória a Deus. Então, ele diz aqui, ao contrário, cada um é tentado por quem? Está vendo aí? Pela sua própria cobiça. Ou seja, aquilo que ela alimentou. É como se você estivesse criando um animal para te morder. Está vendo? Você está criando um monstro que vai vir sobre você mesmo. E o que é isso? Como eu falei, é o alimento. Se você está alimentando a sua carne, você está criando mal contra você. Que esse mal vai vir contra você e vai te destruir. Você está entendendo? Então eu já sei, poxa, eu não posso passar por ali. Se eu passar por ali, eu vou me dar mal. E eu vou e passo. Se eu for passar, sou eu que estou trazendo mal para mim. Correto? Ele está dizendo que a nossa cobiça é que nos faz cair. Então o que eu vou cobiçar? É como disse até Davi, que fez aliança com seus olhos para não olhar para nenhuma mulher. Você está entendendo? Então nós temos que fazer aliança com nossos olhos, nós temos que fazer aliança com nossos ouvidos, nós temos que fazer aliança com a nossa boca para não falar besteira, para não dar ouvidos à besteira, para não olhar para a besteira. Nós é que temos que fazer essas alianças. Porque ele está dizendo aqui, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Quando esta o atrai e o vence. Quando esta o atrai e o derrota. Amém? Ela vai atrair e vai derrotar. Mas se você estiver forte, se você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você resiste a falar, não. Muito obrigado, mas eu não quero. Amém? A gente vê o pecado de Davi. Ele cobiçou a mulher, não foi? Que o atraiu e ele caiu. Mas por quê? Porque ele estava alimentando a sua carne.
Se ele tivesse empenhado na guerra, se ele tivesse, ele não cairia nessa, né? Não é verdade? Não cairia. Mas alguém obrigou ele a cair? Não. Tudo ele fez porque ele quis. Não houve uma obrigação, o diabo não pegou ele, não, tu vai lá, tu vai cair, não existe isso. Amém? Então, a cobiça depois de haver concebido, ela faz o quê? Dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. É um ciclo, né? Que é a morte espiritual. Bispo, pode ter pessoas dentro da igreja mortas espiritualmente? Claro. E às vezes ela nem percebe. Às vezes ela nem se dá conta. Está compreendendo? Sim ou não? Isso é uma coisa silenciosa. É igual aquelas doenças silenciosas, e quando a pessoa vai descobrir, já é tarde. Não é verdade? Então há que se vigiar de maneira... Enfim, não tem um limite da vigilância. Não existe limite para se vigiar. Glória a Deus. Aí ele diz, olha, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa, preste atenção nisso, que isso é importante. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? São lá do alto. Descendo da onde? Do Pai das luzes, em quem não pode existir o quê? Variação ou sombra de mudança. Diga glória a Deus. Deus, pessoal, não muda. É como diz lá em João, Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. Não existe nele treva nenhuma. Se eu disser que tenho Deus e andar nas trevas, eu sou mentiroso. Deu para entender? Sim ou não? Se a pessoa é de Deus, ela não pode dar fruto para as trevas, ou fazer coisas de mundano, ou fazer coisas de pessoas que não têm o Espírito de Deus. Porque ou eu tenho Deus, ou eu tenho o diabo. Não existe um... Você está entendendo? Ambos não podem habitar no mesmo lugar. É igual quando a pessoa fala sobre o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso? Sim ou não? Então esse é o fruto de quem? Do Espírito. Se eu tenho o Espírito, eu tenho que ter esses 9 frutos. Eu não posso ter 8. Eu tenho o Espírito Santo, mas só tenho 8. Eu tenho o Espírito Santo, mas só tenho 5. Pode isso? Não pode. Ou tem ou não tem. Não é meio termo. Deus não muda. Como eu vejo muitas pessoas, Deus tocou no meu coração, mas me está aqui. Falou comigo que aqui que você é abençoado, daqui a pouco não. Não é mais aqui, é acolá. Não é mais acolá. Ela, não, Deus tocou no meu coração para eu poder... Deus não tem variedade de mudança. Deus é sim ou não? Ou é ou não é? A Bíblia fala que os planos de Deus são imutáveis. Amém? O que quer dizer isso? Ele não muda. Se Deus tem um plano para a nossa vida, esse plano não vai mudar. Eu mudo. Eu posso mudar. Você está entendendo? Às vezes Deus fala assim, Deus tem um plano para você aqui, Cláudio, nessa igreja. Amém? Mas aí não acontece. Aí eu pergunto, por que não acontece? Não é por causa de Deus, é porque Cláudia não se lançou 100% de coração, de corpo, alma, espírito, não obedeceu como tem que obedecer, não fez o que tem que fazer, então não consigo. Aí ela fala, não, então não é aqui, é em outro lugar. Porque é mais fácil você ver que não aconteceu ali por causa do lugar, por causa de alguém, por causa de Deus. Ela não consegue enxergar que foi por causa dela. Porque o plano de Deus só não vai se cumprir na sua vida, Jocely, se você não fizer o que tem que ser feito. Está entendendo? Se você não fizer o que tem que ser feito, não vai acontecer. Entendeu? Você veio buscar um milagre, você veio buscar uma bênção, você veio buscar a sua salvação, você veio buscar a mudança da sua vida. Isso só não vai acontecer se você não fizer o que tem que ser feito. Porque se você fizer o que tem que ser feito, você pode ter certeza que a sua vida muda. Que você alcança o seu milagre.
que você alcança a mudança da sua vida. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. É impossível, gente. É impossível não acontecer quando se faz a vontade de Deus. Ah, mas eu queria que Deus... Porque às vezes a pessoa quer uma mágica, né? Ela quer entrar na igreja, acontece uma mágica. Plim! Mudou. Conseguir. Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que perseverar, você tem que lutar, você tem que vir. Não pode olhar para barreira, obstáculos, não pode olhar... Perdão. Vai acontecer um montão de coisa para você não vir. Vai acontecer um montão de coisa para você desistir. Vai acontecer um montão de coisa para você parar. Mas se você quer, você tem que ir até o fim. Pois segundo o seu querer, segundo o quê? O querer de quem? De Deus. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos o quê? Como que primícias das suas criaturas. Diga glória a Deus. Amém? Então, nós temos que ser gerados. Não é pelo um banco de igreja, não é pelo que um homem fala. Você tem que ser gerado pela palavra de Deus. E o que é ser gerado pela palavra de Deus? É só você praticar o que está aqui. Porque às vezes as pessoas vão pela boca dos outros, faz as coisas. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que praticar. A nossa vida muda quando nós praticamos a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem entende? Está entendendo? Tudo que você quer, você consegue. Jesus Cristo disse, permaneça em mim. Se você permanecer em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele te dá um cheque em branco, assinado em branco para você quiser comprar o que você quiser. Mas o que você tem que fazer? Permanecer em Jesus e fazer com que as palavras deles permaneçam em você. As palavras dele permaneçam em você. Ele disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pode pedir o que você quiser e será feito. Ele te dá um cheque assinado em branco, sem limite. Ou então ele te dá um cartão sem limite. Toma aqui, ó. Esse cartão aqui é sem limite. Pode comprar o que quiser, ter o que você quiser, está aí. Mas primeiro, você tem que permanecer em mim e as minhas palavras têm que permanecer em você. Pede o que você quiser. Assim, qual é o preço? Esse é o preço. O preço é esse. Você paga o preço do sacrifício, da renúncia, da obediência, da fidelidade. Amém? Se você cumprir isso, se você praticar isso, então Deus vai te abençoar. Quem entendeu, por favor? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você gostar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com o seu grupo de WhatsApp da sua igreja, tá bom? Segue a gente nesse canal, curta, comente, compartilhe, tá bom? E se você se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho preto ali escrito, @BirajarOliveira55, @BirajarOliveira55, botãozinho preto, se inscreve, curta, comente, compartilha, aciona o sino da notificação. Em nome de Jesus eu te peço, se inscreva no nosso canal, não paga nada não. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Uma salva de palmas com força, bem forte. Glória a Deus. Amém?